Oi, pessoal! Caso alguém não se lembre, eu sou o Rafael e eu tô bem, espero que vocês também estejam. E no nosso vídeo anterior, a gente conversou um pouco sobre a presença das histórias no nosso dia a dia, né? Na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a contação de histórias. Muito provavelmente você já escutou uma boa contação de história. Dessas que faz a gente imaginar muitas coisas, que deixa a gente muito encantado com a forma que quem está contando fala, que quem está contando faz imagens. E isso deixa a gente muito encantado na história, querendo saber o que vai acontecer, faz a gente se divertir muito também. E para a gente falar um pouco mais sobre a contação de histórias, eu vou colocar um trechinho de uma. Era uma vez uma aranha que estava construindo uma teia para pegar mosquitos, insetos, bichinhos. As aranhas fazem isso, sabe? Para prender bichinhos para elas comerem na teia. E de repente vinha passando um grilo. E aí, puf! Ele ficou preso na teia da aranha. Esse trecho que nós acabamos de assistir é uma história contada pela atriz Ellen Helene, e ela passava na TV Cultura. Eu assistia a essa história quando eu era criança, e há muitas outras que passavam lá. Eu ficava assim, fascinado como cada um contava a história, como o que cada um usava para contar. E eu vou deixar essa história inteira para vocês assistirem aqui na descrição do vídeo. E algumas outras também, para vocês perceberem como cada um conta, como cada um pode contar uma história, algumas possibilidades, né? Vou deixar até uma história que eu contei aqui para vocês assistirem. E a partir desse trecho, nós podemos fazer algumas observações sobre a contação de histórias. Uma das coisas que é interessante a gente perceber no vídeo é o que ela utiliza para contar a história. Alguém sabe me dizer? Ela utiliza objetos para contar a história. A bolinha, que é o grilo, a fita é a aranha. Isso no teatro tem um nome. A gente chama de teatro de objetos, que é pegar um objeto e transformar ele em um personagem da história, dar vida a ele. E o teatro de objetos faz parte de uma linguagem teatral, que é o teatro de animação, ou formas animadas de teatro. No teatro de animação, os atores que estão em cena e assumem os personagens não são os humanos, mas são máscaras, bonecos, sombras, objetos. E as pessoas no teatro de animação são manipuladores. Eles dão vida a objetos, a sombras, aos bonecos em cena. Mas por que eu estou falando de teatro de animação para a gente falar sobre contação de histórias? Meio misturado, né? Mas é interessante a gente perceber que para contar uma história eu posso utilizar das linguagens teatrais, das técnicas teatrais. Por exemplo, no vídeo ela utiliza, né, os objetos como personagens da história, que faz parte do teatro de objetos. E ela utiliza um recurso teatral também, que é a direção do olhar. Trabalha um pouco com uma coisa que a gente chama no teatro de triangulação, que é olhar para o meu parceiro de cena e olhar para o público. E ela faz isso com os objetos. Ela olha para eles, olha para a gente, e isso comunica algo. Isso no teatro a gente chama de triangulação. E é legal da gente perceber que é possível usar as linguagens teatrais para contar uma história, né? Usar as técnicas teatrais. E como, por exemplo, as formas animadas são muito usadas. Eu já assisti muita história sendo contada com fantoches. Os fantoches, eles são aqueles bonecos que você enfia a mão dentro deles, mexe a boca. E eu já assisti muita história com objetos, como ela utiliza no trechinho que a gente assistiu. Já assisti histórias com sombras. Então, as formas animadas são muito usadas, né? E as técnicas teatrais podem ser muito usadas. E a outra coisa que a gente pode destacar é que
são N formas de contar uma história, né? A gente pode utilizar desde a forma mais teatral, quanto um contador pode pegar, abrir um livro e só contar a história, passando, mostrando as imagens. Já que eu comecei a falar do olhar, a gente pode perceber nesse pedacinho de vídeo que assistimos que ela comunica com o olhar, né? E isso é muito importante na contação de história, é muito presente. O olhar para contar também. Quando a gente vai contar algo, e aí o olhar pode revelar alguma coisa o jeito que ela olha para a gente, dá para revelar alguma coisa da personalidade da aranha, os momentos que ela escolhe olhar para o personagem e para a gente. O olhar, quando alguém está contando uma história, ele aproxima quem escuta da história. E uma coisa que é importante, que eu já escutei falar muito, eu não considero uma regra porque eu acho que nada é regra, mas eu já ouvi falar muito e acho muito interessante também de ver que é quando você está contando uma história, o foco principal está na história. Nesse trechinho, por exemplo, ela utiliza os objetos que são os personagens, mas o foco principal é a narrativa, é o que ela está contando. E os personagens, eles vivem essa história, né? Eu acho que não é uma regra porque alguém pode propor diferente. Pode propor que o foco principal sejam os objetos, seja a iluminação, mas é muito falado de quando se conta, o foco principal está na narrativa. E aí as outras coisas entram em função do que se conta. A luz, os objetos que eu vou usar na história, tudo entra depois, tudo entra para compor com o que se conta. E tem uma coisa que ela faz no vídeo e que eu acho muito bonito na contação de histórias, que é você tá contando e tá visualizando o que você conta. Ela tá contando da história da aranha e ela tá, além de estar criando no espaço, ela tá visualizando, tá imaginando o que ela conta. Quando a gente escuta uma história e alguém tá vivendo aquela história, a gente consegue viver também, a gente consegue trazer para nossa imaginação. Pessoal, eu tentei trazer aqui nessa videoaula alguns aspectos da contação de histórias que eu já conheci ao longo da minha graduação, nas práticas, né? Algumas coisas que eu já experimentei. E eu ainda queria deixar aqui para vocês alguns jogos de contação de história que ajudam a gente na hora de compor uma história, a dar repertório para a gente na criação de uma história, ajuda a gente a achar as nossas formas de contar, a criar em coletivo. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar esses jogos num outro vídeo e a gente se vê.